Nosso evangelho de hoje é Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem a vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Quando Jesus afirma que seus discípulos são sal da terra, certamente ele tem em mente algumas propriedades desse elemento químico, tais como o sal serve para dar sabor. Para isso, ele precisa ser misturado ao alimento a ser consumido. O mesmo deve fazer um discípulo. Antes de tudo, deve ir ao encontro do outro, misturar-se às pessoas, estar no meio delas, a exemplo do próprio Jesus, e ali ser para elas a possibilidade de uma vida nova, de um novo mundo, de uma nova esperança, de uma orientação, de um sentido de vida. O discípulo possibilita ao mundo encontrar seu rumo, seu horizonte e sua dignidade. Uma segunda propriedade do sal é a da conservação. Os antigos salgavam carnes e legumes a fim de que durassem por mais tempo. Nesse sentido, o Antigo Testamento também o concebia no estabelecimento de aliança com Deus, a chamada aliança de sal, em Números 18, 19, marcando assim um compromisso indestrutível com o Senhor. Os discípulos devem ser aqueles que não permitirão a deteriorização do ser humano. Sua presença é sinal de continuidade da vida, da esperança e do amor, fortalecendo assim a dignidade da criação. Sendo sal, os discípulos não permitirão a extinção da humanidade. Além do mais, contam com uma aliança estabelecida através de Jesus Cristo, em que ambos os lados, Deus e os discípulos, se comprometem com o estabelecimento da justiça, da liberdade, da paz e da vida. Nessa conservação, os discípulos, além do anúncio e do recebimento por parte do outro, contribuem também com a formação, a orientação, a doutrina. Isso é muito importante. Uma terceira propriedade é a que diz respeito a uma forma de desaparecimento do sal, enquanto o alimento, por sua vez, aparece com mais agradabilidade e degustabilidade, ou degustação. O discípulo, dessa forma, a exemplo de Jesus, esvazia-se de si mesmo, faz de sua vida um dom e entrega-se totalmente para o bem do outro, para a salvação do mundo. Ele não deve buscar honrarias, fama, posição social, aplausos, mas simplesmente a alegria de dar sentido, sustentação e visibilidade aos que se encontram nas trevas, distantes de Deus, de si mesmos, da natureza e dos outros seus irmãos. A gente tem o exemplo da ação do próprio Jesus Cristo na condição de servo, uma exigência para a igreja, e a própria ação do Espírito Santo, que age como que escondido, fazendo aparecer aquilo que ele tanto deseja. Um grande risco, se o cristão perder o sabor, a alegria de ser cristão, o brilho da fé, o encanto pelo seu batismo. Para que serve um discípulo que só pensa em si mesmo, que busca somente valorizar seu nome, que não se importa mais com a salvação do outro e nem luta por ela? De que adianta ser discípulo e não combater em si mesmo tudo aquilo que o afasta de Deus, que não o permite viver segundo o Espírito Santo? A resposta de Jesus é clara: serve para ser pisado pelos homens. Aqui talvez Jesus esteja fazendo uma observação com relação a Israel, que pela perda do significado da lei
coloca acima de tudo e não como libertação, se bem que pode acontecer o mesmo com qualquer um dos batizados. Diante disso, a responsabilidade da Igreja é muito grande, será ela no mundo como que a alma no corpo, segundo um autor desconhecido. A outra figura utilizada é a da luz. O discípulo deve ser luz do mundo. Ora, Jesus é a luz do mundo. João 8:12, 9:5. E tornou seus discípulos participantes dessa luz. Em outras palavras, os discípulos são identificados ao Mestre por vontade deste e por ação do Espírito Santo. Sem a encarnação da luz, que é a palavra eterna do Pai, o mundo e o homem não teriam para onde ir, não saberiam por onde andar, não possuiriam certeza de nada. O viver lhes seria um terrorismo, angústia total. A luz é a revelação da verdade, da bondade, da misericórdia, da justiça, da dignidade do próprio homem-Deus. Encontrar-se com a luz é poder enxergar a Deus, a si mesmo e ao outro. É poder dissipar as próprias trevas e descobrir o horizonte de Deus e a realização da humanidade nele. O discípulo identificado com Cristo, a luz do mundo, é o lugar do encontro do homem ferido com sua libertação, o lugar da vida nova, do encontro transformador, lugar do encontro com o homem perfeito, o homem novo. Ser luz indica também um ato de esvaziamento. Os elementos como ceras e óleos desaparecem para poder darem a luz e ainda, enquanto iluminam, permitem a quem deve enxergar não vislumbrar a própria luz, mas tudo aquilo que esta possibilita ver. Diante de si e na luz, o homem pode se ver tudo ao seu redor, ter mais segurança e conforto, enxergar mais quem está em situação difícil, perceber mais profundamente sua realidade e a realidade dos seus irmãos e também poder afastar os perigos das trevas. Assim procedeu o Verbo de Deus feito carne. Agiu no mundo como a luz do mundo, luz das nações, Isaías 42:6. Como luz, devia ser também a lei. Luz devem ser, por vontade do próprio Jesus, todos os que dele se aproximarem. Quem é da luz, necessariamente deve ser luz. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Quais são essas boas obras? Isaías 58, de 7 a 10, procura responder. Repartir o pão com faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, vestir os que se encontrarem nudez, destruir os instrumentos de opressão, abandonar os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, acolher de coração aberto o indigente e prestar todo o socorro ao necessitado. Ou seja, quem põe em prática as obras de misericórdia ilumina o mundo, caminha na glória de Deus, encontrará saúde para si e se revelará ao mundo como alguém bem-aventurado pelo fato mesmo de ser caridoso e prestativo, reto, corajoso, confiante em Deus e dom de si para os outros irmãos. Conferiu o Salmo 111 ou 112. Aqui se trata de quem se tornou verdadeiramente discípulo ou discípula de Jesus Cristo, que não se serve da sabedoria do mundo e de suas mais elevadas expressões retóricas, que se reconhece fraco, receioso e com tremor, mas que se abandona totalmente à graça de Deus. Deixa-se guiar pelo poder do Espírito Santo, conforme nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios 2, de 1 a 5. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.